Então vamos ler a palavra de Deus, não vamos ler em pé, né? Não, vamos cantar. Obedecer o mestre. É onde, amor? 28 o quê? 28, 12. Não foi, tava já, né? Já tá? Tá. Então vamos ler Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Pode ser do 11 também. Então vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. E por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Porque sem ela, Pai, andaríamos na escuridão. Mas porque o Senhor, Pai, deixou a sua palavra até o dia de hoje. O Senhor protegeu a sua palavra até o dia de hoje, para que hoje nós pudéssemos ter a sua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai, no nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo, Pai, roubador de palavra. E que esta palavra de hoje possa ficar encucada na mente de cada um aqui. E que nós possamos, Pai, ter a ajuda do Senhor Espírito Santo para viver e praticar isso que vai ser falado hoje aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem a revista corrigida aí, lê. Eu esqueci que essa palavra só está na revista corrigida. Quem tem a revista corrigida aí, lê o versículo para o versículo 12. Cadê? Não é? Você já. tá. Senão vai querer. RC. É. Lê aí para mim, por favor, versículo 12. Na revista corrigida? É. Atualizada está Cinete. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É isso? Isso. Continua. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso aí. Estavas... Era só isso? Isso aí, é. Aferidor de medidas, viu? Ela leu. Você é o aferidor, porque eu esqueci que eu estou falando aí, minha revista corrigida está no celular, né? Então, na revista corrigida está o aferidor de medidas. E foi essa palavra que veio na minha mente, entendeu? Foi essa palavra, o aferidor de medidas, né? Então, nós vamos ver o que é um aferidor de medidas, né? Porque na outra, na versão revista atualizada, está o cinete, né? Cinete da perfeição. E aqui tá, você era o modelo da perfeição,
né? Porque essas versões mais atuais já traz a tradução, né? Já traz uma palavra mais fácil, ó. Modelo da perfeição. Na verdade, o aferidor de medidas, ele é um modelo de perfeição, né? Porque o que está acontecendo aqui, né? O que acontece nesse texto aqui de Ezequiel e Isaías? Os dois textos, ele traz, né, como o Senhor dando uma sentença para o rei de Tiro. Mas muitos estudiosos acreditam que não é para o rei do Tiro. Isso aqui foi para Lúcifer, foi para Satanás, né? Então, e é dividido, né? Eu estive olhando o Champlin, o Moody, né? E eles se dividem, né? Uns acham que não, que era para rei de Tiro, outros acham que é para Adão, né? Mas a maioria acha que realmente esse texto foi para Lúcifer, né? Esse texto foi para Lúcifer, né? Que Lúcifer, antes dele ser Satanás e diabo, né? Ele era Lúcifer. Lúcifer significa ser iluminado, ser de luz. Lúcifer tem vários nomes, né? Eu estive vendo aqui, ó quantos nomes ele tem. Antes dele ser Satanás, né? Diabo, né? Satanás e diabo quer dizer adversário, né? Então, antes dele ser Satanás e diabo, ele era o filho da alva, filho da honra, anjo de luz, luzeiro, o portador da luz, né? Então, quando fui estudar sobre isso, é muito interessante que Lúcifer, né, ele era assim o querubim ungido, como está escrito aqui, né, o querubim ungido. Ele era, dizem até, né, mas não tem assim nada comprovando, né, dizem até que ele era, as roupas deles eram cheias de instrumentos, né, ele era o anjo, era o maestro, né? Então, dizem muita coisa, mas nada disso é assim, muito confirmado, né? Até essa questão de ser essa palavra direcionada para Lúcifer não é uma coisa muito confirmada, né? É só uma teoria, né? Porque aqui, ó, quando você vai ler com cuidado, ó, vamos ler com cuidado lá. Olha só, no versículo 12, ó. Filho do homem, né? Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor, você era um modelo de perfeição, olha aí, modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza, olha, belo. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, né? Ele tinha uma roupa cheia de pedras preciosas, né? Safira, esmeralda, os seus engates eram de guarnição, feito de ouro, parará, parará. Aí, ó, no versículo 14, você foi ungido como um querubim guardião, né? Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Olha, ele estava no Monte Santo de Deus, né? Estava junto com Deus, né? O querubim assiste o trono de Deus. Assiste o trono de Deus, o querubim. E caminhava entre as pedras fulgurantes, né? Em outras versões, fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos. Ó. Ele era inculpável, não tinha culpa. Ele era uma pessoa santa, né? Desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou, né? Porque Satanás era cheio, tudo isso aqui, né? Muitos estudiosos acreditam que isso aqui foi essa parte desse texto aqui foi direcionada para Lúcifer, né? Agora vamos ver aqui Isaías, né? Também fala, Isaías 14. Isaías 14. 14 e 12. Estava travado aqui, escapuliu aqui no coisa. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, olha aí, ó estrela da manhã, outro nome de Lúcifer. Ó estrela da manhã,
filho da alvorada, outro nome. Como você foi atirado à terra, né? Como você foi atirado à terra. E essa palavra aqui, ela é confirmada em Lucas. Porque quando a gente vê lá em Lucas, e quando Jesus enviou os discípulos, e eles voltaram, né, todo alegre e contente, porque expulsaram o demônio, curaram enfermo, pregaram o evangelho e tal. Aí Jesus ficou todo contente e falou assim: eu vi Satanás caindo do céu. Né? Então, essa palavra aqui, né, muitos estudiosos acreditam que foi mesmo falando de Lúcifer. Olha só. Você dizia, olha lá, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações. Isso agora ele derrubava as nações, já foi para o futuro. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E me assentarei no monte da Assembleia. Olha só. No ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Olha. O desejo dele. O desejo dele. Ele não queria ser maior do que Deus, ele queria Sentar no lugar de Deus. ali no lugar de Deus, ele queria ser como o Altíssimo. Né? Mas às profundezas do inferno você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se a sua situação e o seu respeito pondera. Esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos. Fez do mundo um deserto, conquistou cidade para lá. Vamos só aquele pedaço aqui que é mais, né, significativo. Então, nós vimos ali, né, nós vimos que esses dois textos, eles podem sim estar falando de Lúcifer. Né? Podem sim estar falando. A maioria dos estudiosos acreditam. Né? A gente não pode confirmar nada. Eu não quero entrar muito nessa questão, né? Porque não é nada confirmado. Né? Se eu li no Champlin, o Champlin disse: olha, isso aí eu acho que não é não. O Moody, olha, isso aqui também eu acho que não é não. Então não vamos confirmar. Né? Eu estudou 20 anos. Né? Quem sou eu para ficar, né, batendo de frente? O Champlin estudou 20 anos originais. Né? Então, o que eu quero, né, a palavra que eu quero trazer é mais focada em aferidor de medidas. Porque essa que foi a palavra que veio para mim, na minha mente. Né? Então, nós vamos ver o que é o aferidor de medidas. Né? O que é um aferidor de medidas? O aferidor de medidas é como se fosse um padrão, um modelo a ser seguido. Né? Por exemplo, eu me lembrei quando eu trabalhava com couro, né? Quando eu trabalhava com couro, a gente fazia bolsas, carteiras de couro, né? Então, nós tínhamos um modelo a ser seguido. Nós tínhamos um aferidor de medidas, né? Então, o modelista, ele queria fazer um retângulo desse aqui. Então, ele pegava uma madeira, e ele botava o paquímetro, botava o esquadro, ia lá, lixava e tal. Né? Porque esse aqui ia ser o modelo padrão. Ia ser o aferidor de medida, a medida mais importante. Então a gente botava, aí depois que ele fazia de madeira, ele ia fazer de papelão. Porque esse aqui é o principal, é o aferidor de medidas. Né? Então, aí ele cortava de papelão. Né? De papelão ele cortava, né? Cortava assim, ó, aula de corte de couro. Tá vendo? Cortava, e aí pegava aquele papelão, e lixava e fazia um outro modelo. Mas o modelo aferidor de medidas estava lá. Entendeu? Se o modelo da carteira começava a ficar torto, da bolsa começava a ficar torto, ele pegava o aferidor de medidas e encostava lá num pedaço de couro para ver se estava tudo certinho. Porque esse aqui é o aferidor de medidas. Entendeu? É o quê? O que é o aferidor de medidas? É como se fosse um confronto. É um confronto. Né? Estou aqui colocando aqui para ver, né? Para ver se está certinho. É como se fosse um confronto, um aferidor de medidas. Né? Então, é ele que vai comparar e confrontar com o outro. Então, esse aferidor de medidas, né,
ele pode ser sim uma pessoa também, né? Como o próprio texto diz. Você é um aferidor de medidas. Então, um aferidor de medidas é uma pessoa. Nós temos que levar para o âmbito pessoal, âmbito humanista. É uma pessoa, né? Então, se esse aqui o aferidor de medidas para poder ficar tudo certinho, o aferidor de medidas é para ficar tudo certinho, para não ter dúvida, né? Então, eu também posso ser um aferidor de medidas. Né? Eu posso ser um aferidor de medidas. Como é que é uma pessoa aferidor de medidas? É uma pessoa impecável, que nem está escrito no texto. Viu? Reparou no texto de Isaías, quando ele fala, você era impecável. Né? O aferidor de medidas, ele é uma pessoa impecável. É uma pessoa, é um modelo. Né? É que nem está escrito aqui em Ezequiel 33, aqui nessa versão. Ele é um modelo padrão. É um modelo padrão. É uma pessoa que é o modelo padrão. Né? Aqui, ó, versículo 12. Você era o modelo da perfeição. Olha. É o que nós precisamos buscar. O que o Senhor quis dizer quando Ele falou comigo na terça-feira? Né, quando veio essa palavra na minha mente. O que Ele quis dizer? Que nós precisamos buscar a perfeição. Precisamos buscar ser perfeitos. Né? Perfeitos em Jesus. Porque a gente só vai ser perfeito quando nós estivermos no centro da vontade do Senhor. Né? Vamos supor que o centro da vontade do Senhor é aqui, ó. É aqui. O centro da vontade do Senhor é aqui. Então, mas eu estou aqui. Aqui não é o centro da vontade do Senhor. Aqui também não. Aqui também não. É aqui. Então, nós temos que, né, se eu estou aqui, eu tenho que lutar, me esforçar para chegar até aqui. Para ser um aferidor de medidas. Para ser um modelo de perfeição. Né? E isso nós temos que buscar dia a dia. O que seria estar faltando para mim ser um modelo de perfeição? Né? É claro que perfeito igual Jesus vai ser difícil, mas eu posso ser perfeito igual Paulo. O que Paulo falou? Paulo falou assim, né? Sede copiadores de mim, assim como eu copio a Jesus. Se Paulo copiava Jesus, nós também podemos copiar Jesus. Se Paulo foi um aferidor de medidas, nós também podemos ser um aferidor de medidas. Tudo é uma questão de decisão. Eu quero, né? Eu quero buscar a perfeição em Jesus. Né? Eu quero. Então, isso aqui é que Jesus está querendo falar com a gente nesta noite. Que nós precisamos buscar a perfeição. Que nós precisamos ser modelo para o mundo. Que nós precisamos ser luz para o mundo. Nós precisamos ser. Né? O aferidor de medidas seria uma pessoa cujo modelo de vida é impecável, que a vida dele iria confrontar outras pessoas. Né? Confrontar. Porque aferidor de medidas também, você pega no Google, também é confrontar. Então, confrontar outras pessoas. O testemunho de vida e as palavras do Evangelho que pronunciaria iria até perturbar pessoas. Porque, às vezes, a gente vai pregar para algumas pessoas e a pessoa está tão cauterizada no mundo, com os pensamentos mundanos, né, com o pecado, que ele até se perturba contigo. Ele até se perturba contigo. Quer ver? Vamos ver, ó. 2 Timóteo 4, 3, 4. Olha só, Paulo já avisava a gente que isso ia acontecer. Na verdade, isso sempre aconteceu, né, desde que a igreja começou. 2 Timóteo. Quem pode ler aí? Qual capítulo? 2 Timóteo 4, 3, 4.
4. Lê, por favor. 4, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às tábuas. É isso aí. Viu? Lê de novo o primeiro versículo, por favor. É porque está na ARC. Lê de novo, por favor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às tábuas. Então, esse comichão no ouvido aí, né, quer dizer que está perturbando ele. A verdade está perturbando. Por exemplo, hoje em dia, falar sobre divórcio, nem toda igreja você pode falar sobre divórcio. Né? Se o pastor for divorciado, né? Se você for levar, né, o divórcio conforme o Casados para Sempre, né? Que nós fizemos esse estudo no sábado retrasado, né? E nem toda igreja você pode falar o divórcio, que nem toda igreja aceita. Porque tem a igreja que o pastor é divorciado, então ele não aceita a visão do Casados para Sempre. O Casados para Sempre, a visão dele é, né, que o divórcio é uma permissão que Moisés permitiu. E que Jesus, quando vai falar sobre divórcio, Jesus volta para o Gênesis. Né? E essa é a visão do NMI, né? Que o casamento é para sempre, até que a morte separe. Entendeu? Essa é a visão do NMI. Então, se eu for levar essa visão do NMI numa igreja onde o pastor é divorciado, onde ele aceita a exceção de Mateus, capítulo 19, que nós lemos lá naquele dia, né? A exceção, então ele vai pular. Quando eu pregar, ele vai pular. Entendeu? Ele vai pular. Né? Tanto é que já fizemos palestras em algumas igrejas e eu não falei sobre divórcio, eu não falo sobre o divórcio. Né? E eu não sei, porque tem gente que fala, não, porque não, tem exceção de Mateus, papapá. Né? Então, quer dizer, isso aí logo vai confrontar. A verdade vai confrontar. E ele vai ficar perturbado. Vamos ler um texto agora que pessoas ficaram muito perturbadas com a pregação de Estevão. 7, Atos, capítulo 7. Olha só a perturbação que Estevão arrumou. 7, 51. Olha só, confusão que se formou. Né? Vou começar de 51, não vamos ler o texto não, porque o texto é muito grande, depois vocês podem ler em casa. Né? Na verdade, o que estava acontecendo aqui é que a gente vai ler aqui o finalzinho da pregação de Estevão. Estevão pregou para algumas pessoas, né? E essas pessoas ficaram iradas e mataram ele. Olha só, olha o que ele fala. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvido, povo obstinado, teimoso, rebelde, né? De coração, ou seja, de mente e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, olha aí, furiosos, e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, olha aí,
tamparam os ouvidos. E dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Paulo. Só que aqui ele era Saulo. Repara que Saulo era líder da sinagoga. Então, quem é que estava aqui na frente desse apedrejamento aqui? Quem era? Paulo. Ele que estava aqui. E na verdade, ele que estava comandando isso aqui. Esse assassinato de Estevão. Entendeu? Paulo. Né? E Paulo não matou só ele, Paulo matou vários. Entendeu? Por isso que, quando a gente vai ver uma pessoa que tem uma condição, né, é um cara que matou, que estrupou, que fez isso e aquilo, então quando a gente dá o exemplo de Paulo, porque tem gente que acha que Jesus não vai perdoar, porque ele estrupou, que ele matou, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele acha que Jesus não vai perdoar ele, que ele fez essas coisas né, num alto grau de violência. Né? Então, o que a gente fala? A gente fala de Paulo. Ele cita também esse texto aqui. Né? Então, Saulo estava comandando isso aqui. Ele estava na frente, ele era líder. Tanto é que, em outro texto, ele é que pega as cartas, né, com o sumo sacerdote, para ir para Damasco, para poder prender os cristãos. Por isso que era difícil naquela época, para aquele povo, até a caminhada de Paulo foi difícil. Né? Porque ele fez tanta maldade, tanta ruindade, que quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam na conversão dele, né? Quando o Senhor falou para aquele rapaz, que eu esqueci o nome agora, vai lá, que Saulo está lá na rua direita, ele, Senhor, mas ele que persegue. Ele, vai lá, vai. Entendeu? Muito interessante. É muito interessante isso. Porque Saulo foi o cara que perseguiu mesmo. Tem um filme dele, né? Sabe assistiu? Eu não É, assisti ainda não. eu não assisti também ainda não.